prometi pra eles, Vessa. Eu prometi que assim que você chegasse, a gente ia falar dos valores e porcentagem aí do Ederson. Com o Lívio agora, acho que dá a deixa perfeita, né? Dona Cida, mais conhecida como Bia, com seu fone da NFL. Vessa, seu Reiudo, chegando agora na live, me diga, o Ederson foi vendido mesmo ou não? Foi vendido para o Salernitana da Itália. Corinthians confirma a venda dele, o Fortaleza também confirma. E eu falando aqui com o Alessandro, o valor 6,5 milhões de euros. O Corinthians tem 70% disso. Tá na nossa nota aí, Bia? Acho que eles fizeram, deve ter feito a conta aí. Então a gente tá aí, ó. O valor da proposta foi de 6 milhões e meio de euros, cerca de 39 milhões de reais. Segundo o último balanço do clube, 70% do montante pertence ao Corinthians. Então, dessa forma, o Corinthians receberia por volta de 27 milhões na negociação. É isso, 27 milhões na mão do Corinthians. Bia, sinceramente, eu acho uma boa venda. Eu acho que a diretoria foi muito bem nessa. É óbvio, era melhor o valor maior? Sim. Era melhor ter o 100%? Sim. Só que o meu ponto que eu me apego você está entrando um dinheiro importante, quase 30 milhões de reais, por um jogador que tecnicamente não te faz falta. Você não estava utilizando e nem iria utilizar o Ederson. Vamos dizer que chega uma proposta pelo Duqueiroz muito boa, o valor muito bom. Você comemora a venda, porque ela é um valor bom, mas você tecnicamente está perdendo o seu jogador que está sendo utilizado, um possível titular, então você está sendo prejudicado dentro de campo. Não é uma coisa... Nesse caso do Ederson, eu estou me apegando muito a isso. Você pega um dinheiro e não perde ninguém. Então acho que nesse sentido, para mim foi uma boa venda do Ederson, acho que a diretoria foi bem nessa, dá um fôlegozinho aí, lembrando que o Corinthians tem 100 milhões de reais no seu orçamento para vender em jogador. E aí você, basicamente, um quarto disso você consegue no primeiro mês do ano. Fica aí 11 meses pela frente para você tentar bater a sua meta, que faltaria aí 75 milhões. Lembrando que o Corinthians também tinha quase 100 milhões, 94 milhões em 2021, mas no fim das contas vendeu aí 14, 15 milhões apenas. Mesmo assim, isso não impediu do clube conseguir fechar praticamente no 0-0 a temporada de 21, nessa parte ali financeira, né? O balanço vai fechar quase que no 0-0 ali, um pouquinho até 2 ou 3 milhões positivo, mesmo sem vender jogador, sem bater. Eu acho isso uma boa notícia. Quem quiser só enxergar, não bateu a meta de venda, que é ruim isso, sim, é ruim. Ao mesmo tempo, você conseguiu fechar o seu ano no 0-0 entre receitas e gastos sem venda de jogador. Isso quer dizer o quê? Que o seu marketing fez bem, deu uma contribuída e repôs o valor que a meta dele era menor, o outro lado conseguiu, a natação deve ter conseguido alguma coisa a mais, o basquete, o fiel torcedor, enfim, você arrumou outras receitas, a sua televisão, outras receitas compensaram isso. Então eu vejo por esse lado também. Então nesse caso você tem agora 11 meses aí para fazer 3/4 aí, o restante da sua meta com a venda de jogadores. Eu acho que uma venda importante, quase 30 milhões entrando no cofre do clube no primeiro ano, no primeiro mês já. E acho que a maior dúvida agora que o pessoal tá tendo é se o Corinthians vai ficar com alguma porcentagem. Eu podia ter, se eu tivesse tido essa ideia, o Alessandro estava agora aqui, eu poderia ter perguntado isso para ele, mas eu imagino que não. Eu imagino que senão ele mesmo teria falado, porque era algo importante para o clube, né? Quando eu perguntei do valor e tudo mais, ele falou, a gente está guardando 10%, 5%, eu imagino que não tenha guardado, e o Ederson vai ficar basicamente com aquele percentual de direito formador, que no caso dele, como ele já vem ali com uma idade de 20, 21 anos do Cruzeiro e fica pouco tempo no Corinthians, o percentual do Corinthians vai ser muito pequenininho em futuras vendas. É diferente, por exemplo, do Pedrinho. Você cuidou dele praticamente até 20 anos, 21 anos, então dentro daqueles 5% de clube formador que a FIFA dá, os chamados mecanismo de solidariedade da FIFA, o Corinthians tem do Pedrinho 4 ponto alguma coisa, porque ele ficou quase a essência de 12 a 23 anos, que é quando contempla esse valor dos 5%, ele ficou quase todo esse tempo no Corinthians. No caso do Ederson, é ao contrário, ele ficou muito pouco. Então, nas futuras vendas do Ederson pela Europa, dentro desse mecanismo de solidariedade da FIFA, o Corinthians vai ter 0 ponto alguma coisa, 0,4, 0,8, mas vai ter muito pouquinho, vai sempre dando uma pegadinha de valor aqui e ali, mas muito pouco.